Olá, meu nome é Alexandre Borges, eu sou do canal Uber Legal Portugal, venho aqui diretamente do Porto e hoje no canal vou falar com vocês questões que foram levantadas, no meu Instagram, tá? De antemão eu já peço desculpa para vocês porque eu não tenho tido tempo de postar muitos vídeos, voltarei agora, vou até explicar para vocês rapidinho o que aconteceu, para dar uma satisfação. Eu tive muito trabalho, vários problemas que aconteceram, sabe? Primeiro o meu carro deu problema, um dos carros deu problema, e aí eu tive que ficar muito tempo aguardando, primeiro descobrir qual era o problema e depois peças. Aí fiquei com outro carro rodando, um belo dia estava lá na Via Cintura Interna aqui no Porto, para quem conhece, a VCI, veio um caminhão, um caminhonista e pegou minha traseira lateral do carro. Aí eu comprei um outro 7 lugares na França, para aproveitar uma oportunidade, comprei, que veio da França, e aí o que aconteceu? 7 semanas para conseguir sair a documentação no IMT. Então veio tudo ao mesmo tempo. E aí eu não consegui realmente, além de não ter tido cabeça, não tive tempo, cheio de problemas, mas graças a Deus tudo foi resolvido. Tem muito mais Deus para dar do que o outro para tirar, tá? Então é por isso que eu não postei os vídeos, volto às postagens agora, as postagens periódicas, tá? Desde já eu quero desejar para vocês um Feliz Natal. Eu não poderia deixar de gravar um vídeo, antes do Natal e do Ano Novo, para desejar isso para vocês. Um Feliz Natal, agradecer a vocês pela confiança que vocês têm no canal, tá? Por acompanharem, o canal continua a crescer, mas em nenhum momento quem foi lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui, que é no @le_mborges, ficou sem resposta. Eu respondi todos, inclusive muitas respostas. Todo dia tem perguntas, questionamentos, ideias, bate-papo que a gente faz pelo Instagram. E aí acabaram surgindo algumas coisas para poder fazer de vídeo também, e na volta eu já quis fazer logo. Hoje eu vou falar com vocês sobre os 10 maiores salários, da maior ordenado da Europa, dos 10 países que pagam mais, sendo que, se for uma questão de salários fixos, Portugal está em 10º lugar. Se a gente colocar, tipo, Suíça, que paga por hora, mas tem um maior valor de ordenado, porque você não ganha menos do que um valor X na Suíça, e também na Itália, que também paga por hora, não tem um valor de ordenado mínimo, mas você acaba tendo um mínimo de ganho sim. Então Portugal fica em 12º lugar, e você passa a entender. Vou falar sobre clima, sobre língua, para vocês terem uma ideia. Será que vale a pena ir para Portugal ou vale a pena ir para um outro país desse? Tá? Eu vou passar isso para vocês após a vinheta, mas antes eu peço, se inscrevam no canal, ativem o sininho na opção todas, para que tudo que for postado aqui vocês recebam em primeira mão, que possam ir lá dar um like, um joinha, Com isso o YouTube divulga o nosso canal, mais pessoas têm acesso ao nosso conteúdo, e isso ajuda o canal a crescer. E vamos às informações após a vinheta. Então vamos lá, pessoal. O primeiro país, de valor fixo de ordenado que a gente coloca na Europa, entre esses 10 países, é Luxemburgo, ok? Então, Luxemburgo é um país que tem um ordenado mínimo de 2.202 euros, ok? E aí você fala assim, pô, Portugal tem um valor muito abaixo, que a gente vai ver mais à frente do vídeo, Portugal tem um valor muito abaixo. Mas qual é o custo de vida em Luxemburgo? O que eu tenho, de custos com a minha família, E o cálculo que eu vou fazer em relação a todos esses países é em relação a um casal, ok? O custo que teria um casal morando nesses países. E claro, vai oscilar. Esse é um valor médio, mas aí pode ser menos, dependendo do gasto, e pode ser mais, dependendo do gasto também. Cada um sabe da sua história, sabe dos seus gastos, qual é a qualidade e ritmo de vida que quer para si, ok? Então a gente começa falando em relação ao clima. Hoje aqui em Portugal, o clima está 16 graus, ok? E lá em Luxemburgo está -2. Olha a diferença. E lá chega a -20, -21, já tem pessoas que chegam lá e a face assim chega até ficar dura, congelada, entendeu? De tanto frio que é, tá? A língua falada lá, luxemburguês, olha, até para isso demora para sair. Ele também tem muitas pessoas que falam alemão, francês, e o próprio inglês. A média de renda lá, um arrendamento, um aluguel de um apartamento de 2 quartos é em torno de 1.200 euros, tá? A nível de alimentação, custo, eu sempre faço um cálculo, eu tento pegar uma proteína e algo que a gente utilize muito, Vamos falar o leite, tá? O quilo do peito do frango lá em Luxemburgo, hoje ele está em média de 10,78 euros, tá? Aqui em Portugal é 4,99.
O litro de leite lá é 1,37 em média. Aqui em Portugal, o litro de leite é 0,45, 0,42 cêntimos. Então você vê que aumenta o custo. Ganha-se mais, mas aumenta o custo. A saúde lá, como é que funciona a saúde em Luxemburgo? A saúde ela é pública, né, digamos assim, só que você tem um custo em relação ao que você vai pagar a nível de consultas, principalmente consultas específicas, ok? Lembrando que, tipo, se você lá vai ter um atendimento de saúde, um atendimento médico, você paga até 20% do custo, né, do que for o exame, do que seja feito do exame específico, né, e o governo subsidia o restante. E participa também o governo em relação aos remédios, a compra do remédio. Chega lá com receita médica, né, toda vez que a gente fala a nível de, o governo vai subsidiar remédios, vai ajudar no custo de exame, essas coisas. O que é? É indo ao médico, tendo receita médica ou encaminhamento. Sem isso, chegar lá na farmácia é muito mais caro, ok? Então, o custo, na verdade, você tem um custo de 20% até 20% do que você for fazer de exames, essas coisas todas, tá? E um custo de vida de um casal em Luxemburgo, o custo de vida hoje é de média 2.700 euros, tá? Para um casal, num apartamento, no caso aqui eu tô falando no apartamento T1, tá? Com todos os custos, aí você fala água, luz, internet, lazer, transporte público, né, alimentação, saúde, renda no caso também, enfim, tudo isso deu um custo médio de 2.700. E se você tem um ordenado de 2.200, você fala a conta não fecha. Então você já sabe que, primeiro que não é obrigatório você ganhar o mínimo de 2.200. Mas se você ganhar o mínimo de 2.200, vai ter que ter a participação da pessoa que está do seu lado, da sua esposa, do seu esposo, do que seja. E por quê? Para que consiga agregar, né? Consiga juntar um valor de salário de ordenado para que consigam, além de pagar todas as contas, ter qualidade de vida, ter uma sobra, porque trabalhando os dois já sabe que pode sim ter uma sobra, né? E, enfim, e ter na verdade tranquilidade para pagar as contas, para poder organizar a sua vida sem ficar aquela coisa, caramba, eu tô trabalhando e não consigo pagar minhas contas, já que a gente sabe que imigrar é tão difícil. Imagina estar num país desse que é muito frio, uma língua muito difícil de ser falada e ainda ter que ficar só trabalhando para pagar a conta. Então, na verdade, a gente tem que ter esse entendimento de que se vier para esses países, inclusive Portugal, o ideal é que trabalhem os dois, ok? O segundo país que nós vamos falar é a Irlanda, tá? O salário mínimo, né, o ordenado mínimo na Irlanda é um valor de 1.724 euros, tá? 1.724 euros. E na Irlanda fala-se o irlandês, né? Então, o que acontece? Fala-se também muito inglês, né? Aquela coisa, o neozelandês, que seria o holandês, alemão, é uma mistura. Na Europa, na verdade, mistura-se muito as línguas em todos os países, tá? Em relação ao clima, hoje aqui em Portugal tá 16 graus, na Irlanda tá 12 graus. Então, nesse momento não tem tanta diferença, mas a mínima na Irlanda é muito menor do que em Portugal. Então, faz muito mais frio lá. Embora lá a gente acabou de começar o inverno, ainda não está muito frio, mas faz frio, muito mais frio que em Portugal, ok? A renda, na verdade, média de 2 quartos é em torno de 1.450, 1.425 euros, né, para um apartamento de 2 quartos. Aí eu te falo, mas qual é o custo de vida para um casal? O custo de vida para um casal lá é em torno de 1.100 euros, tá? Porque você consegue, sempre falando, tudo que eu vou falar aqui, eu não vou falar de aluguel nos grandes centros, não dá. Você não vai para Irlanda e vai para Dublin achando que vai pegar coisa barata, não vai. Entendeu? Você não vai para França achar que vai pegar coisa barata em Paris, não vai. Como você não vem para Portugal, não vai achar coisa barata no centro do Porto, no centro de Lisboa, e assim é o que é normal. A nível de alimentação lá, que eu tento sempre mostrar é o leite, né? A alimentação. O litro de leite lá é 1,02, já disse que aqui em Portugal é em torno de 0,40, 0,45. E o quilo do peito de frango lá é 9 euros, ok? 9 euros. Então, aqui é 4,99. É quase a metade do preço, tá?
A média de saúde, né, lá como é que funciona a questão da saúde? Você tem que, normalmente lá, cidadãos legalizados e irlandeses, né, não, o imigrante não vai conseguir chegar lá, porque para ir para esses países tem que ter um seguro de saúde, e em alguns momentos o seguro de saúde desses países te obriga a ter até 30, que o seguro cubra até 30 mil euros em questões de saúde, enfim, que é a principal, e até outras questões, mas que cubra a sua estadia lá em problemas que se te dê até 30 mil euros, qualquer necessidade, ok? Nesse caso, a saúde lá não é pública, né? Mas para quem é cidadão e não tem condições de pagar, tem o Medical Care, que é um Medical Card, né? Que é um cartão, um documento para quem não consegue pagar, e nesse caso é muito difícil de conseguir, mas para quem consegue não tem custos com o médico lá, e quem não consegue esse cartão paga em média numa consulta de 70 a 80 euros uma consulta médica, dependendo da consulta, e algumas consultas específicas, tipo, eu sofri um acidente de moto, né? E aí eu preciso ir no médico na Irlanda, como é que é a consulta? 100 euros. Então, para você ver, é bem assim, bem puxado a nível de saúde na Irlanda, né? Você tem um ganho maior, não tem tanto custo de vida na alimentação, no próprio arrendamento, mas saúde lá é caro, tá? Então você tem que, na verdade, um casal lá tem que ter pelo menos 1.000 euros, né, de ganho, porque para alugar um apartamento, um T1, tá? T2 já vai lá para cima, mas se for um T1, você tem um custo de 1.000 euros, você consegue sobreviver na Irlanda, né? E claro, existem outras questões que, caso você queira ter, eu sempre continuo a indicar que o ideal é que esposa e marido trabalhem, ok? O terceiro país, na verdade, é a Holanda, ok? Na Holanda, o ordenado mínimo é de 1.685 euros, tá? Lá é falado neozelandês ou holandês, como o mais fácil de entender, ok? Lá, o clima, tipo aqui em Portugal, hoje o clima está a 16 graus, lá está 10 graus. O que acontece? Na Holanda, o salário ordenado mínimo é de 1.685, mas ele é por idade, tá? Você ganha esse valor de 1.865 a partir dos seus 21 anos, né? Com 20 anos é um valor, com 19 anos é outro valor, e é menor. Mas o máximo do salário para um adulto é de 1.685 euros, ok? A renda na Holanda, a média, um apartamento de 2 quartos, um T2, que a gente fala, é de 1.300 euros, tá? 1.300 euros. E a alimentação, você tem um custo, tipo, o litro de leite é 0,93, já não é menos de 1 euro. Mas você quer comprar um bife, né, uma carne, carne bovina, a média lá do quilo é 14,51. E uma cervejinha, aí no caso 500 ml, que é 1,16 euros, que aqui em Portugal a gente chega a pagar 1 litro, 1,89, ou se tomar, dependendo da cerveja, 1 litro chega até 89 cêntimos. Então, na casa da cerveja me afeta muito, porque eu adoro cerveja, sou cervejeiro, tá? Um custo médio por casal na Holanda, com todos os custos, lazer, com transporte, saúde, com educação, com renda, com alimentação, é de 2.500 euros, olha aí. Então é um outro caso que o custo médio é acima do salário do ordenado mínimo. Então já sabe, o ideal é o casal trabalhar, ok? O quarto país que a gente vai falar agora é a Bélgica. A Bélgica tem um ordenado mínimo de 1.626 euros, ok? 1.626 euros. E hoje, vamos falar por hoje, falar na média, o clima hoje aqui em Portugal 16 graus, na Bélgica hoje está 3 graus, e na Bélgica, para ficar negativo, é um sopro. Então é muito mais frio que aqui, tá? Então já sabe que o clima não facilita, ok? Lá na Bélgica também é falado o holandês, né? É falado também o francês e o alemão no mesmo país. Lá tem um lado da Bélgica que faz fronteira com a França, enfim. Tem locais que você consegue comprar comida mais barato, porque já faz parte de grupos franceses de supermercados, em outros países, outros estados, outros locais, né? Já é mais caro porque vende de outra parte, são outros fornecedores, né? Um lado fala francês, tem mais o custo francês, que é menor. O lado que fala alemão, que fala belga, já é o que fala o holandês, já é
o custo mais alto, que é o outro lado do país. Então tem que ficar sempre atento em relação a isso, tá? Um custo médio para um casal na Bélgica, no caso, é de 2.200 euros, tá? 2.200 euros nesse caso, né? Você já vê novamente que é um valor acima do que é o ordenado mínimo. Mais uma vez, tem que correr atrás, não é fácil, tem que trabalhar junto, correr junto, marido e mulher, ok? A saúde lá no caso da Bélgica é uma média, se você for ter que fazer algum tipo de exame, fazer alguma coisa, o que acontece? Custa em média 28 euros uma consulta, não é caro. Tá? O governo também ajuda a subsidiar boa parte do custo do remédio, e no caso a Bélgica, ela está entre os 10 melhores centros de saúde, de atendimento, qualidade de saúde da Europa, está entre os 10 melhores. Isso é muito bom, então isso é uma qualidade que se tem, né? Mas tem custos também, baixo, mas tem custos sim, tá? O quinto melhor ordenado mínimo da Europa é a Alemanha, e a Alemanha tem um ordenado mínimo de 1.614 euros, ok, gente? Hoje aqui 16 graus em Portugal, na Alemanha menos 1 grau, ok? A língua é o alemão. Média de renda, 2/4 é em torno de 1.300 euros, mas você tem tipo, se você for para Berlim, se você for para Hamburgo, se você for para Frankfurt, cada local tem o seu valor, então tem que, nos grandes centros é mais caro, nos menores estados, mais ao interior é mais barato, ok? Então, a nível de alimentação lá, hoje em média o litro de leite é 94 cêntimos, o peito de frango é 6,85 o quilo, ou seja, mais próximo que aqui de Portugal, e a carne bovina, né, é em torno de 11,94 euros, não é tão caro, e você tem um ganho muito maior do que se tem em Portugal. Eu particularmente já estive na Alemanha, gosto muito da Alemanha, entendeu? Já tive inclusive em Luxemburgo, na Bélgica, na França, né? Então, quer dizer, mas dos países que eu mais gostei foi a Alemanha, tá? Pela receptividade. Gostei claro, é muito frio, às vezes na Alemanha, quando dá 3 horas da tarde, tá escuro, dependendo no outono, né? Principalmente, tá escuro 3h30, 4 horas da tarde, porque escurece cedo até pelo clima, e frio. Casas todas com aquecimento térmico, com aquecimento central, para poder, na verdade, a gente ter um calorzinho e tal, mas no verão é todo mundo sentado nas suas espreguiçadeiras, nos quintais que não tem muro, e tomando solzinho, enfim, isso é muito legal, achei muito bacana, gosto muito da Alemanha, tá? A nível de saúde, lá o ideal é ter seguro, né? Esse seguro você paga 15% do que você tem de ganhos, tá? É feito em cima do quanto você ganha, você paga 15% em relação ao seguro de saúde, ok? O custo médio para um casal lá é de 1.500 euros. Então, a gente sabe que com um salário mínimo, lá consegue se viver, mas para se viver melhor e conseguir ter uma qualidade de vida igual até guardar dinheiro, o ideal é sempre os dois trabalharem, ok? A Alemanha, como eu sempre digo, a Alemanha é muito, muito bom de se viver. É frio demais, mas é bom de se viver por qualidade, por tudo. É os Estados Unidos da Europa, praticamente, tá? E sabemos que para o interior tem uma facilidade de encontrar coisas mais baratas, custo de alimentação, tudo é mais barato para os locais que não são nos grandes centros, ok, pessoal? O sexto país que tem o melhor ordenado da Europa, ordenado fixo, é a França, tá? E o ordenado fixo mínimo na França é de 1.555 euros. Hoje, na França está 3 graus, né? Uma diferença de 13 graus em relação ao que temos aqui em Portugal. O nível, a média de um apartamento T2, não no caso no centro de Paris, né? Mas no em volta, Toulouse, enfim, essas coisas, esses locais, você consegue 800 euros um T2, tá? Mas, claro, se você for a Paris, você vai pagar 1.400, vai pagar 1.600. Então, tem que fugir dos grandes centros, pelo menos no início. Então, na França, língua falada é francês. A alimentação, o leite é 1,7, o frango é bem caro, é 12,75, tá? Então, quer dizer, imagina, são 7 euros praticamente a mais. É mais de 7 euros do que
do que aqui em Portugal, mas o ordenado é mais que o dobro, tá? O serviço de saúde, você tem subsidiário do governo, o que você gastar de 70% a 100% de reembolso em relação ao serviço de saúde na França. Então, tipo, sabe-se que paga 30% em média, né? Até 30% pode não pagar nada, mas até 30% paga-se do serviço, dependendo do que for o exame, de tudo que for, ok? Hoje, vamos falar então, o sétimo país com melhor ordenado na Europa é a Espanha. Tá? A Espanha tem um ordenado mínimo de 1.108 euros. A Espanha é um pouquinho quente. Na verdade, a Espanha ela cabe em alguns locais sendo mais fria que Portugal, mas as águas, né, principalmente pro lado das Ilhas Canárias, enfim, a água marítima da Espanha é mais quente e dá mais praia. Aqui em Portugal a água do mar é muito fria, independente da época, é muito fria. Hoje, de qualquer forma, na Espanha está 9 graus e aqui em Portugal está 16, só para você ter uma noção. Lá a língua falada, claro, é o espanhol. Lá não é tão caro o alimento em relação, mesmo tendo um ordenado quase o dobro do que tem em Portugal, mas o alimento lá, a alimentação lá não é tão cara. Você tem o leite a 80 cêntimos o litro, o peito de frango aqui é 4,99, lá é 6 euros, e a carne bovina lá é 10 euros, e aqui você vai encontrar em torno de 8 e pouco, entendeu? Não é tão diferente, né? A parte de saúde e remédios, enfim, a parte do remédio ele é subsidiado pelo governo, ou seja, paga-se muito barato. Você chega lá, vai comprar, eu quero um remédio para estômago. Aí você chega lá e você, não tenho receita, quanto é? 12 euros. Ah, tá, então se eu tiver receita, 1,79, 90 cêntimos, 3 euros, dependendo. Então é muito mais barato. O governo vai subsidiar o remédio, tá? O que você gasta em média de custos de saúde anual? Lá a gente faz o cálculo anual de 500 euros a 1.000 euros, tá? Dependendo do exame, do que for feito, de 500 a 1.000 euros por ano em saúde. Então você divide esse valor de 1.000 euros por 12, né? Ou de 500 euros por 12 no caso, tá? Para saber quanto é que você tem de custo de saúde lá. E o custo de vida médio de um casal na Espanha é de 1.200 euros, um pouco acima de um ordenado mínimo. O oitavo país, que na verdade tem o maior, né, dos maiores ordenados da Europa, é a Eslovênia, que o ordenado mínimo lá é de 1.024 euros, pessoal. Tá? Lá agora nesse momento está 0 graus, aqui em Portugal 16, uma diferença de 16 graus nessa época é muita coisa. Um quarto lá, um T2, um apartamento de 2 quartos lá, a média de 700 euros, tá? Se fala lá o esloveno. Alimento lá já é um pouco mais caro, o peito de frango em média 9 euros o quilo, o ovo, né, a dúzia é 3,4, aqui é em torno de 1,20, 1,40, para você ter uma ideia, a dúzia, tá? Em relação à saúde, você paga cobrado 13,45%, o governo vai subsidiar o resto, 13,45% do ordenado, sendo que 6,56% quem paga é o patrão, os outros 6,36% quem paga é o empregado, e 0,53% é um seguro que é embutido nesse valor, 0,53 cêntimos, ok? Então lá o custo médio de vida é de 1.700 euros, ou seja, tem que trabalhar 2 pessoas, ou tem que ganhar um ordenado melhor do que 1.024, ok? Normalmente muitas pessoas fazem o quê? Falam, o salário mínimo não é de Portugal, agora vai passar para 704, 705 euros, tá? Mensal. Aí fala assim, mas não é 704, porque você vai ter que juntar o subsídio de Natal, né, que é o 13º, e o subsídio de férias, que são suas férias. Junta, não são 12, são 14 pagamentos, faz o valor total e depois divide novamente por 12. Mas não é bem assim que funciona, né? Então, alguns fazem um cálculo assim, mas para mim não serve dessa forma e não passa dessa forma. Porque férias é férias, e o 13º é 13º, não é salário, mas pronto. Alguns sites até passam dessa forma, mas eu particularmente não concordo, não faço assim, cada um faça da forma que achar, isso é de cada um, tá bom?
O nono país, então, com o melhor ordenado é Malta, tá? Com 785 euros. Lá não é tão diferente o clima, lá em Malta realmente é bem quente, inclusive, né? A média de um T2 também é de 700 euros. A língua falada lá é a maltesa. Média lá, leite é 93 cêntimos. Carne, no caso, bovina, 12 euros, a média o quilo. E peito de frango, 8 euros, tá? Para legalizados e locais, tá? Então a gente fala assim, tipo, os malteses e as pessoas que estão lá legalizadas não paga remédio e não paga parte dos remédios, sim, que todos são subsidiados, não é 100%, mas tem desconto de até 90%. Mas a saúde em si, exames médicos, o médico da família não paga, ok? Uma média assim de custo, na verdade, de vida para um casal em Malta é de 1.200 euros. É de 1.200 euros, ou seja, tem que trabalhar mais, porque os custos não são só a renda, tem alimentação, tem saúde, tem lazer, que a gente sempre coloca, transporte público, tudo que deve ser feito, tá? E aí chegamos à 10ª opção, que é Portugal. Portugal, o ordenado passou agora, vai ser a partir de janeiro, 705 euros. Portugal tem um clima que nesse momento está 16 graus, mas não é o normal em Portugal também, é mais frio, mas não é não tão frio quanto esses outros países que nós falamos, a não ser Malta e parte da Espanha. Tá? O peito de frango aqui em média é 4,99, a carne de bovina em torno de 8 euros, 7 e tal, 8 euros, tá? A dúzia de ovos de 1,20 a 1,40 e o litro de leite de 1,40 a 1,45 consegue encontrar aqui, tem leite meio gordo, leite de não sei o que, né? Que seria o nosso desnatado ali lá no Brasil, tá? Então, aqui o governo vai subsidiar parte dos medicamentos, os exames, dependendo se for, tipo, quando eu precisei fazer vários exames, eu precisei tomar uma anestesia geral, eu paguei anestesia geral, mas não paguei coloscopia, não paguei endoscopia, não paguei, na verdade paguei fiz um eletrocardiograma, exame de sangue, exame de urina e paguei 5 euros. Tá? Então, quer dizer, e hoje o valor que tem que se ter, né, em Portugal para conseguir ter uma qualidade de vida com salário, com aluguel, com todos os outros custos, é no mínimo de 1.200. 1.200. Se você tem, então, 700 e... Tem gente que consegue ver com menos, eu sempre falo, gente. Não é uma regra que, tipo, tem gente que vive com muito menos, gasta muito menos, mas para quem tem uma vida com lazer, poder passear às vezes, poder ter facilidade de transporte, poder ter uma alimentação boa, enfim. Até porque tem luz, tem água, tem tudo isso, né, em todos esses custos que a gente colocou. E Portugal, principalmente renda e luz, não é barato. Então, em torno de 1.200, já sabe que o ideal é 2 trabalharem ou um ter que ganhar relativamente bem aqui em Portugal, ok? Em relação ao que eu estava falando, na Suíça e na Itália, na Suíça é pago por hora. Então, você vai trabalhar horário normal, né, 8 horas, enfim, e a partir, se trabalhar 10 também ganha mais, mas você vai trabalhar isso e o ordenado mínimo na Suíça é de 3.700 euros. Tá? 3.700 euros. E na Itália é de 1.350 euros, ou seja, a Suíça seria a primeira colocada nesse ranking, né? E a Itália seria a 7ª colocada, fazendo descer a Espanha e o restante, tá? Porque tem um ordenado mínimo recebendo em horas de 1.350 euros, tá? Na Suíça, o custo médio na verdade, de um casal é de 3.712, quase um ordenado. Quase um ordenado dá para bancar na Suíça, mas o ideal é ganhar mais que isso, ou os dois trabalharem. Saúde, na verdade, é paga, totalmente paga, ok? E na Itália a saúde ela é baseada no custo dos impostos que você paga. Eu pago X de imposto, eu tenho X de desconto. Tá? É um cálculo que eles fazem lá, então não tem como ter um valor fixo em relação a isso. O custo médio de vida na Itália é de 1.180 euros. Ou seja, um ordenado mínimo supriria essa necessidade do custo, mas, volto a dizer, o ideal seriam os dois trabalharem, ok, pessoal? Bom, desde já, vocês, tudo que tiverem de dúvida, pode vir no @le_mborges. Eu voltarei agora a gravar os vídeos. Tem uma novidade, um projeto novo, que aí eu vou pedir ajuda de vocês também, que é a partir de janeiro, tá? Se houver, como é que se diz?
Engajamento, eu passarei uma vez por semana fazer uma live para bater um papo ao vivo com vocês, tá? Quero saber também o que vocês acham disso. E se inscrevam no canal, ativem o sininho na opção todas, né? Deem lá um like, um joinha para ajudar na divulgação, compartilhem esse vídeo, tá? Mais uma vez, Feliz Natal, Deus abençoe vocês e que seja o melhor Natal de suas vidas e que venhamos para um excelente ano, ok? Claro que antes do ano novo eu vou colocar outro vídeo. Fiquem com Deus.